two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Aqui quem fala é o Thiago. Como vocês estão? Pra variar, eu não tô sozinho, que bom. Eu falo com a minha amiga Marisa. Olá, pessoal. Eu ia falar boa noite, porque a gente tá gravando à noite, mas eu não sei que horas vocês estão ouvindo, né? Espero que não seja à noite, né? Mas eu sei que os nossos ouvintes adoram ouvir o nosso podcast à noite, então não sei nem o que comentar em relação a isso, né? Mas cada um ouve na hora que preferir, não é mesmo? Mas espero que todos vocês estejam bem, como que vocês estão, como que foi a semana. Estamos aqui entregando mais um episódio pra vocês, um episódio dessa vez de um caso nacional, que olha, Thiago, eu não acho que ele é muito conhecido, esse caso. Tipo, de todos os, sei lá, os assassinos em série que tivemos no Brasil, eu acho que ele é um dos menos falados. Olha, eu confesso que eu conheci ele no Anticast, deixa eu até ver, um Anticast bem antigo, acho que é de 2017 aqui, ó, dia 9 de fevereiro de 2017, que tem o Anticast 274, o primeiro serial killer brasileiro. E ele ficou mais conhecido de lá pra cá, porque ele sempre foi um caso muito desconhecido e ele é muito pouco falado. Mais uma coisa que me surpreendeu, Marisa, foi que academicamente falando, ele é um caso muito pesquisado. Tipo, muito não, mas tem um interesse, porque ele tem uma questão psicológica, uma questão de mitologia. Para vocês terem uma ideia, alguns escritores foram atrás deles, algumas pessoas foram atrás dele. Então ele é muito estudado na psiquiatria, na psicologia, mas eu acho que no mundo criminal não se fala tanto dele. Inclusive, eu não consegui achar o Linha Direta Justiça do Febrônio. Eu procurei nas internet da vida e eu não achei. Até porque... Não, é só até o povo tava pedindo, né, que pelo menos a Globo postasse todos os episódios na Globoplay, pelo menos, né, porque com certeza eles têm os arquivos, né, eu acho que temos que pedir mais pra pelo menos ter em algum lugar pra assistir, porque tem vários episódios mesmo que você não consegue achar. Ou umas qualidade duvidosa, com uns áudios horríveis, mas o do Febrônio eu não achei mesmo. Eu só descobri que tinha um caso porque na pesquisa apareceu lá, porque tem meio que aquele resuminho que eles faziam antigamente, e aí tinha lá que eles tinham falado sobre Febrônio, mas não tinha nada sobre ele. E uma das coisas que eu acho que é possível, até depois a gente vai comentar, porque o Febrônio tem toda a questão do preconceito, por ele ser negro, por ele ser homossexual e etc. Eu não tô passando pano sobre o que ele fez, mas eu acho que isso ajudou no apagamento das pessoas não quererem falar sobre ele, sabe? Eu não sei. Então hoje vamos falar do serial killer Febrônio Índio do Brasil. E o Febrônio... Opa! Pare! Thiago, você esqueceu do merchan. Gente, é que a gente tem que fazer o nosso merchan pra manter esse podcast em pé. Como vocês sabem, a gente tá sendo produzido pela WePod, que com certeza já foi uma coisa que a gente conseguiu aí com a ajuda de vocês, que ajudam o nosso podcast a ter reconhecimento, mas a gente sempre pede e reitera, por favor, sigam a gente nas redes sociais, lá na nossa página do Instagram, @apenas-um-podcast, e também, se você puder avaliar a gente na nota máxima aí no agregador que você ouve a gente, né, dando 5 estrelas, né, avaliando, deixando algum comentário, sei lá, o que der pra fazer aí onde você ouve a gente, faça pra ajudar a gente no engajamento, compartilhe com um amigo, tira print, marca a gente, que a gente sempre está repostando. E também, outra coisa bem importante é que se vocês quiserem ajudar a gente através de um Pix, é só mandar para contato apenas-um-podcast@gmail.com. Pode ser literalmente de qualquer valor, R$1, R$5, tanto faz, 1 centavo, tanto faz, gente. Só se vocês quiserem ajudar a gente pelo Pix, a única coisa que a gente pede é que, se possível, escreva uma mensagenzinha pra gente poder ler aqui no nosso podcast, igual a gente fez em alguns episódios passados. Mas é isso, Thiago, desculpa te interromper, acho que agora a gente pode ir pro caso. O que você tava falando mesmo? Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual.
Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então vamos lá, vamos pro caso. O Febrônio Índio do Brasil, mas que ficou conhecido como Filho da Luz, ele nasceu em São Miguel do Jequitinhonha no dia 14 de janeiro de 1895. Outra coisa que eu acho que ajuda esse caso a ser esquecido é porque ele é bem antigo. Então, para quem não sabe, o Jequitinhonha fica no estado de Minas Gerais, é um dos municípios mais pobres, ou era um dos municípios mais pobres do Brasil. Ele foi o segundo filho de outros 14 filhos que o seu pai Teodoro e sua mãe Reginalda tiveram. O Teodoro, o pai dele, era conhecido como Teodorão, ele era um açougueiro e ele teve várias outras profissões porque ele bebia demais, então ele meio que não parava nos empregos, mas ele meio que foi identificado como um açougueiro, várias vezes trabalhou em vários açougues diferentes. E qual aspecto que a gente fala, e tem vários outros casos, tanto nacional quanto internacional, que rola dos nossos podcasts em questão, o que acontece com ele quando ele era criança? Ele era espancado, não só ele, né, mas os filhos em geral e também a mãe da família, Reginalda, né? É claro que o pai, ele possivelmente, né, voltava várias vezes alterado para casa e geralmente quem era punido eram os filhos e a mulher dele, a Reginalda. É uma coisa que realmente a gente observa em muitos casos, porém parece que ele tinha uma relação um pouco diferente com a mãe comparado com os outros, né? Ele tinha uma certa devoção com a mãe, ele gostava muito da mãe, tanto que ele vai renomear ela no futuro como a Estrela do Oriente, num livro que ele acaba escrevendo, que a gente vai falar um pouco sobre ele, e ele tem até uma oração dentro desse livro chamado Salve Rainha, que ele fala a Estrela do Oriente, ele faz toda uma menção. Então ele gostava muito da mãe, mas acaba que o Febrônio, aos mais ou menos 12 anos, ele pega carona com um caixeiro viajante e sai da onde ele morava, de São Miguel de Jequitinhonha. Pelo que se tem notícia, ele meio que ficou lá por perto de Minas Gerais, só que ele vai acabar ficando numa família abastada, e nessa família abastada ele acaba recebendo educação formal, que não era uma coisa muito comum na época, você ter essa educação formal, ele acaba se alfabetizando, e aí ele vive com essa família. No Anticast até eles falam que tem uma boa relação, que eu acho que, se eu não me engano, o cara que adotou ele era um engenheiro, só que não dá muito tempo depois, ele pega, mais ou menos aos 14 anos, ele pega e vai pro Rio, ele foge de novo e vai pro Rio, ele então para de viver em Belo Horizonte, que é onde eles acreditam que ele morava, e ele chega no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, o que ele vai fazer para sobreviver, Marisa? Basicamente, principalmente ali a partir da idade dos 21 anos, o Febrônio vai começar a cometer os seus primeiros crimes, né? Vocês sabem que isso acontece bastante nesse tipo de caso, e basicamente os primeiros crimes eram o quê? Furtos, roubos. Também na época existia esse crime, né, que era a vadiagem, que era basicamente, eu acho que a pessoa tá fazendo nada na rua, incomodava as pessoas, sei lá, a pessoa Isso. Tá de bobeira demais, vamos dizer assim, era crime, né? Tá de bobeira de noite, não devia estar de casa. Exato, gente, hoje em dia isso não daria certo, porque, né, é complicado. Ah, dá certo, tem umas cidades interior que ainda tem isso, rola isso aí, sim. Sério? Não sabia. É que eu pensei no contexto cidade grande, daí eu achei que não fosse dar muito certo, não. Mas ele foi preso por esses crimes também por aplicar chantagens. Basicamente, ele começou a aplicar vários golpes e, como a maioria das pessoas que aplicam golpes, ele começou a utilizar vários nomes diferentes, né? São muitos. Como a gente falou pra vocês, o Febrônio Índio do Brasil, que foi a forma que ele ficou mais conhecida. Também Tebor de Simões de Matos, Índio do Brasil. Fabiano Índio do Brasil. Pedro de Souza, Pedro João de Souza, José de Matos, Febrônio Simões de Matos. E esse último provavelmente era o nome real dele, o nome de batismo. Porém, dentre todos esses nomes, teve um que foi mais importante. Não mais importante, é um que a gente quer que vocês guardem aí na memória. Claro que a gente vai relembrar vocês na hora, né? Que era Bruno Ferreira Gambina.
Bom, além desses nomes falsos, né, que obviamente ele aplicava golpes, ele chegou a ser preso muitas vezes? Sim, ele vai acabar sendo preso por vários crimes. Ele acabava tentando chantagear policial. Ele era uma pessoa que ele tinha uma boa lábia, pelo que foi pesquisado assim. Ele tinha uma boa lábia, ele falava bem, ele conseguia enganar. Só que ele era preso por vários crimes pequenos, assim. E aí, lá, de acordo nessas idas e vindas da prisão, lá por 1920, ele teve uma visão de uma mulher loira e bonita que chamava ele de Filho da Luz. E essa mulher deu uma missão para ele que seria purificar o mundo. Outras coisas que vão pesquisar, que bem nessa época ele começa a ler fervorosamente a Bíblia. E, para variar, novamente temos o Velho Testamento como base de criar uma cosmovisão. E eu acho curioso porque você vai ver todas essas teorias mais extremadas, a galera sempre pega o Velho Testamento. De verdade, eu queria pegar um teólogo, falar com alguma coisa, porque você vai ver nesses casos criminais é sempre o Velho Testamento. Dizem que o Velho Testamento é mais vingativo e que o Novo Testamento não é. Eu não sou muito entendido em religião para saber disso, mas é o que eu mais ouço por aí. E aí dizem que ele usou toda essa cosmovisão, porque ele lia bastante, ele tinha várias referências, daí acabou que ele fez uma miscelânea de coisa para criar essa cosmovisão que depois vai virar um livro. Mas depois ele sair em 21, ele vai criar uma cooperativa médica, né, chamado Auxiliadora Medicina, e que foi onde ele fez várias das fraudes deles. Ele vivia criando essas empresas de fachada. E aí ele tem uma das pessoas que a gente falou, né, que é o Bruno Ferreira Gabino, que ele se interessou por essa cooperativa. E quem era essa pessoa? Era ele mesmo, vamos dizer que era o nome dele como dentista, porque ele começou a aplicar golpes, gente, fazendo de conta que ele era dentista. Ele arruma um diploma falso, ele começa a atender várias pessoas e, obviamente, ele não tinha formação para isso. Então, ele começa a atender essas pessoas de forma extremamente brutal, arrancando dentes sem necessidade. E assim, gente, não era tipo um ou outro dente, eram vários dentes que ele arrancava. E assim, gente, não era um ou outro dente, ele arrancava vários dentes da mesma pessoa, na maioria das vezes sem necessidade nenhuma, porque, como a gente reiterou, ele não tinha formação para exercer essa profissão. Com tudo isso, em 1926, ele escreve o seu livro, né, que vai ser o livro que vai ficar conhecido como As Revelações do Príncipe do Fogo, que, inclusive, né, na época, eles chegaram a fazer alguns exemplares desse livro, que, pelo que a gente pesquisou, eram edições bem trabalhadas, né, tinham capa dura. Tudo bem que capa dura era bem normal pra época, né, mas tinha capa dura, tinha uma boa diagramação, ou seja, foi um livro, assim, muito bem feito, né, vamos dizer assim, na parte estética, e basicamente esse livro vai trazer toda essa doutrina dele, né, toda essa cosmovisão, como o Thiago falou, né, todas essas ideias que ele tinha, né, e isso mostrava que o Febrônio era letrado e tinha muito conhecimento, como a gente falou, do Velho Testamento da Bíblia. E o que mais tem a respeito disso? Só retomando um pouco, esse pseudônimo que ele vai usar de Bruno Ferreira Gabino, um dentista, ele basicamente existiu, foi uma pessoa que realmente existiu. Ele trocava cartas com a mãe dele, que a mãe dele não era, acho que do Rio, e ele se interessou por aquela cooperativa médica, e aí meio que ele só fica um mês trabalhando com o Febrônio e misteriosamente ele desaparece, assim, ninguém mais vê ele some, e meio que o Febrônio assume a identidade dele, que é uma parada estranha, né? A gente não pode dizer nada, mas muito se suspeita que ele tenha sido uma das vítimas do Febrônio, né? E esses sonhos do Febrônio, que apareceu aquela moça loira, de cabelo longo, ele disse que o Deus não morreu, que ele tinha uma missão para fazer na Terra, e o propósito era ele escrever o livro e tatuar 10 meninos com o símbolo DCVXVI. Vou repetir: D de dado, C de cachorro, V de vaca, X de xadrez,
V de vaca de novo, I. Então eles tinham isso, que significava basicamente Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Então ele tinha que meio que tatuar isso em 10 crianças para meio que purificar a alma e para que ele pudesse combater um dragão, um monstro que tinha uma cabeça comprida, pelos longos, a cor vermelha de fogo, que ele começou a meio que tentar chantagear o Febrônio para ele não escrever esse livro, para ele não tatuar esses meninos, que ele prometia ouro, glória, colocação. Então ele meio que escreve esse livro, ele acaba escrevendo esse livro e vocês não devem ter entendido nada, né, Marisa? Vocês devem falar, que viagem no ácido o Thiago usou, mas realmente é isso. Era o pensamento dele. E outra coisa, tanto que ele ficou conhecido como serial killer tatuador também. Porque ele tinha tatuagens, né? Tanto que ele tinha uma tatuagem no peito que dizia Eis o Filho da Luz, e ele também chegou a tatuar uma das vítimas dele, né? Então ele ficou conhecido por esse nome, e assim, do meu ponto de vista, né? Ele entraria com certeza no que a gente chama de tipo de serial killer, homicida visionário, que são assassinos, né? Homicidas que recebem visões, geralmente são pessoas que posteriormente às vezes recebem diagnóstico de esquizofrenia e por aí vai. São pessoas que normalmente ouvem vozes, que têm visões de algo que pede para que eles cometam aqueles assassinatos e por aí vai. E faz muito sentido no caso do Febrônio, então eu tenho quase certeza que qualquer especialista colocaria ele nessa categoria de serial killer do tipo visionário, né? E sabe o que é mais louco nessa história? Porque o Febrônio, ele tem, se vocês olharem a imagem, ele tem esse Eis o Filho da Luz, mas ele meio que tem um XVI bem grande no peito. Não sei se já chegou a ver a imagem dele. Já cheguei a ver essas tatuagens dele. E se você vê, ela é uma tatuagem bem grande, que pega até um pouco da parte das costas dele. Então, basicamente, muito se especula que ele tinha alguns seguidores, porque ele não ia conseguir tatuar aquilo com aquela perfeição sem ter algum ângulo. Para quem tatua sabe que se você se auto-tatua, tem uma hora mesmo... É diferente. Então, que chega que você acaba não conseguindo fazer algumas coisas. E a tatuagem dele é bem, se vocês olharem, a tatuagem que ele tá na barriga é bem retinha. Mas, inclusive, tem um menino que ele tem essa tatuagem no peito, e inclusive ele estava vivo, assim, foi uma das pessoas que o Febrônio acabou conhecendo na prisão e mantendo alguma relação. O Febrônio, ele conheceu um menino chamado Jacob. Dizem que ele teve relações sexuais com o Jacob, e ele também tatuou o DCVXVI nele. Tem uma foto desse menino aí que era tatuado, e diz que esse menino era branco, era meio loiro, e aí dizem que lá também o Febrônio começa a colocar que ele era um anjo e etc. E aí vem algumas questões de nazismo, que ele começa a falar em superioridade ariana, umas coisas assim, mas que eu via algumas pessoas falando a respeito, mas não muito mais do que isso. Aí, nisso tudo, começa a se construir uma visão, né? Porque ele era um tatuador, ele era dentista, então com isso tudo a gente vai conhecendo como ele era, né, Marisa? O que acontece é que ele era uma pessoa que viajava bastante, ele não ficava só no Rio de Janeiro, né? Então ele chegou a morar na Bahia, no Espírito Santo, e muitas pesquisas, tipo, que ele tinha parado em vários lugares. E na época ele usava esse diploma falso de médico e de dentista, e ele supostamente ele foi responsável pela morte de 2 crianças, que em suma ele prescreveu algo que não tinha nada a ver com o que as crianças tinham e acabou sendo letal. E aí acaba que ele volta fugindo para o Rio de Janeiro novamente.
E uma coisa bem interessante que eu não sabia sobre esse caso, né, é que as pessoas começaram a construir uma mítica em cima do Febrônio na época, né? Então, o Febrônio, com o passar do tempo, começou a se tornar uma, tipo, como é que eu posso dizer, um sinônimo para uma pessoa cruel, maníaca, louca. E várias mães e donas de casa na época começaram a usar a palavra Febrônio para se referir como se fosse o homem do saco, o bicho papão. Tanto que elas falavam, né? Aí vem o Febrônio, fica andando na rua sozinho, fora de hora, que você vai ver o que acontece, né? O Febrônio vai te pegar. Então, pra vocês verem como que isso ficou na época, né? Essa mítica que se criou sobre ele, né? Até porque, né, ele foi um assassino, né? Ele matou pessoas, né? A gente vai entrar em detalhes sobre os crimes agora. Mas que na época, né, as mães se utilizavam disso pra fazer essa pedagogia, né? Contraditória, né? Que acho que toda criança já ouviu. Eu já perguntei para alguns amigos meus do Rio de Janeiro e alguns deles disseram que os avós têm sobre isso, tipo, deles falarem meio que nesse nível, assim, toma cuidado, senão o Febrônio vai te pegar, sabe, como se fosse uma coisa tipo, tome cuidado. Então, até alguns amigos meus falaram que não, tipo, realmente aconteceu isso, tipo, meus avós têm esse caso e era como se fosse, virou meio que uma mística do Rio de Janeiro, da pessoa ruim. Então, tipo, toma cuidado, senão esse cara vai te pegar. Então, é bem... para você ver como ele criou uma marca na sociedade, né? Então, agora a gente vai falar um pouco dos crimes do Febrônio. Então, Marisa, você quer falar do primeiro crime, eu falo do segundo? Tá. O primeiro crime, né, pelo menos o primeiro crime que a gente tem conhecimento, teria acontecido no dia 13 de agosto de 1927. Nessa época, o Febrônio estava ali mais ou menos na região que liga Jacarepaguá até a Várzea da Tijuca, né, mais ou menos ali na Ilha do Ribeiro. Nisso, quando ele estava caminhando, ele acaba vendo uma criança que estava sentada na porta da sua casa, né, nisso ele começa a conversar com essa criança e ela diz que um tio dela, chamado Alamiro, estava precisando de emprego. E nisso, enfim, eles vão conversando, o Febrônio vai conquistando aquela criança, eles vão conversando, e nisso, né, quando ele entra na casa do menino, ele é apresentado a esse tio, e o Febrônio acaba falando que ele era chofer de uma empresa de ônibus, e que eles estavam procurando alguém para trabalhar nessa companhia. Nisso, provavelmente, acho que aconteceu uma coisa parecida com o caso do Albert Fish, né, a família ficou feliz que estava recebendo uma ajuda ali em relação a emprego, então eles acabam convidando o Febrônio para jantar, e ele acaba aceitando. E em seguida, né, depois do jantar ali, ele propõe para esse cara, né, o Alamiro, acompanhá-lo até a tal sede da empresa de ônibus. E o que acontece depois? O dono da casa, ele meio que fala, não tá tarde demais para vocês saírem, mas o meio que Febrônio tenta convencer, falando que, olha, você tem que assinar os papéis da empresa, que seria legal, porque já segunda-feira ia começar a funcionar, então que tipo, ele precisava de pressa. O Febrônio acaba convencendo o Alamiro, então eles se dirigem pela estrada da Tijuca fora, eles vão andando a pé, até que eles vão se embrenhando no meio da mata, a noite já tá alta, o Alamiro deve ter achado aquilo tudo estranho, e aí até que chega um momento que ele escolhe um local para deitar, ele cobre o chão com as folhas secas que tinha, e ele tira a roupa dele e com uma faca ele obriga o menino a se despir e em seguida a deitar com ele. E aí o Alamiro ele até resiste, eles iniciam uma luta. Então o Febrônio ele segura o Alamiro pelo pescoço e ele o teria estrangulado com um cipó que foi encontrado pelos próprios peritos legistas da época perto da vítima e que teria sido um instrumento para fazer a asfixia do menino e matar esse menino. Se eu não me engano, esse Alamiro ele tinha por volta de 20 anos, então ele já era uma pessoa adulta, mas ele não era tipo um homem formado, sabe? Ele ainda era um jovem. E esse é o primeiro assassinato que o Febrônio faz, porque o Febrônio ele já tinha cometido vários crimes, né? E aí tem o segundo assassinato, né, Marisa, que é relativamente muito perto um do outro, né?
Sim, o segundo caso aconteceu no dia 29 de agosto de 1927. Dessa vez ele estava na Ilha do Caju e novamente ele encontra um jovem, no caso era o João Ferreira, de 17 anos. Ele também estava na frente da sua casa. Eles começam a conversar e o Febrônio começa a oferecer doces e também oferece um emprego para ele como copeiro na casa de uma família na Avenida Pedro Ivo. Nisso a mãe do menino chega, nisso ele informa, né, que ele estava oferecendo um emprego para o menino. Inicialmente a mãe teria não aprovado essa ideia, falando que basicamente o principal motivo dela não aprovar esse emprego que ele estava oferecendo era de que o local era muito longe da casa deles. Mas o Febrônio, tendo essa manha que ele tinha, ele acabou conseguindo vencer essa resistência que a mãe estava tendo, né, de achar que aquele emprego não daria muito certo pro filho, principalmente por ser longe da casa. Nisso a mãe, até que depois de um tempo ela é convencida pelo Febrônio, porém ela fala que para esse menino de fato trabalhar lá, ele precisaria também do consentimento do pai. E nisso eles começam a procurar pelo pai desse menino na oficina que ele trabalhava. E o que acontece a partir desse momento que eles vão atrás do pai? Acaba acontecendo que o Febrônio encontra esse pai e aí ele vai falar sobre essa proposta de emprego, né? E o pai ele teria feito algumas perguntas, acaba não gostando muito desse emprego, ele não tem uma boa visão sobre isso, dizendo que o filho não vai trabalhar nisso, mas acaba que o Febrônio acaba levando esse menino para um lugar e comete o outro assassinato, né? E aí o que acontece? O pai acaba chegando na casa e meio que falando com a mãe sobre esse emprego, e a mãe achou que sim, o pai tinha dado consentimento sobre isso, e o pai fala que não, ele não dei consentimento nenhum. Ele começa a desconfiar da situação, muito inteligentemente começa a procurar o filho, dirigindo-se para essa Avenida Pedro Ivo. Lá chegando ele procura em todas as casas, faz um monte de indagações para as pessoas, e aí que ele dá a queixa para a polícia. E aí, a imprensa, ela reage como, Marisa? Eles reagem com estardalhaço, né? Como vocês sabem, eles adoram aproveitar desse tipo de situação, né? Pra fazer as manchetes, né? Então, basicamente, eles ilustravam também o clima de pânico, na verdade, que se instaurou pela cidade, né? Com manchetes como: um crime hediondo na Ilha do Ribeiro, estrangulamento no ermo da mata, Febrônio e seus revoltantes crimes, o crime de um degenerado, os crimes do celerado que se diz filho da luz, as monstruosidades de um bandido. Ou seja, né, teve muitas manchetes sobre esse caso na época e basicamente, né, as investigações da polícia foram todas acompanhadas praticamente ao vivo pela imprensa da época. Nisso, né, o Febrônio ele teria confessado ter, né, enfim, matado o menino com extrema violência. E assim, né, gente, o Febrônio com aquela mentalidade que a gente já viu dele, né, das visões que ele falava que ele tinha. E nisso a gente vai descobrindo mais coisas, né, em relação à história dele. Como que a gente pode dizer, né, a imprensa vai descobrir toda a questão dele como médico e dentista falso. Também vai ter a confissão dele de que uma vez ele cozinhou a cabeça de uma pessoa dentro de uma lata de banha. E basicamente, né, ele fez isso, enfim, para fazer seus experimentos. E também, outra coisa em relação ao Febrônio, é que ele foi preso, como a gente falou, diversas vezes. E algumas dessas vezes que ele foi preso, foi por motivos, assim, que obviamente a mídia ia adorar falar sobre isso na época, né? E toda vez que eu falo desses outros motivos pelo qual ele ficou preso, o pessoal acha muito engraçado, certeza. Não é que assim é difícil também, né? Basicamente, em 1926, pra vocês terem uma noção, ele foi preso porque ele tava dançando pelado. Sabem aonde? No topo do Pão de Açúcar. Eu sempre falo isso, gente, que eu nunca mais enxerguei o Pão de Açúcar de outra forma. Depois que eu soube dessa informação. Então pensa, um dos maiores cartões postais do Brasil, o cara tava lá, dançou pelado, foi preso por causa disso. Depois disso, em 1927, ele foi preso novamente por ter agredido sexualmente 2 jovens e por ter assassinado uma outra pessoa. Nisso ele foi preso, como eu falei pra vocês, por cozinhar a cabeça de um cadáver. E também ele foi preso uma outra vez por tatuar um jovem de 18 anos à força. E um detalhe importante é que esse jovem que foi tatuado à força, misteriosamente desapareceu depois disso. E inclusive, né,
nessa mesma época, se eu não me engano, ele chegou a ser preso uma outra vez por estar dançando pelado e pintado de amarelo na frente de um jovem que ele tinha amarrado em uma árvore. Então imagina, o cara amarrado na árvore e o Febrônio nu, pintado de amarelo, dançando na frente desse cara. Então assim, foram vários crimes de várias formas diferentes. Ao todo, pelo que eu vejo, assim, o pessoal discute, ele teria cometido 5 vítimas, né, incluindo essas 2 que a gente detalhou pra vocês agora. Então, assim, foram muitos crimes, né, negligência, né, golpes, sequestro, mortes, agressões. Então, assim, foram muitas coisas mesmo, mas ele vai ser preso de forma definitiva, né? Quer dizer, preso, mas naqueles moldes que a gente sabe que acontecem em alguns casos criminais, que é o quê? Ele vai acabar sendo o detento 001 do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Que basicamente, para quem não sabe, o Febrônio ele não foi, digamos, julgado como culpado, porque ele vai literalmente ser uma das primeiras pessoas que consegue ser considerado insano, né? Inimputável, sem capacidade de ser julgado e por aí vai. Então, né, como era prescrito na época, ao invés dele cumprir a sua sentença, né, porque a pessoa é sentenciada, querendo ou não, existe uma certa coisa que acontece com ela, né, uma consequência. Então, ao invés dele ir para um presídio regular, ele foi enviado, né, para esse manicômio judiciário do Rio de Janeiro, que ele tentou fugir, porém ele não conseguiu e basicamente ele permaneceu na instituição, né, internado até 1984, gente, quando ele faleceu aos 89 anos. Sim, o Febrônio ficou muito tempo, ele ficou quase 50 anos na prisão. E sim, sobre as tentativas de fuga dele, tem até um caso curioso, porque o Febrônio, ele tinha vários irmãos, né? E aí um desses irmãos, ele vem da Bahia pro Rio de Janeiro para tentar ajudar o Febrônio, para tentar, digamos, fazer apelação. Então ele meio que tenta ajudar o irmão a escrever, redigir algumas cartas para pedirem revisão, porque quando você está num manicômio judiciário, o que acontece? Não existe pena de morte no Brasil, mas no manicômio judiciário, se você não é considerado apto para voltar para a sociedade, você não volta para a sociedade. Então, esse irmão tentava redigir, falando que a família dele ia cuidar dele, etc. Só que o que acontece? Até o próprio advogado do Febrônio fala, isso é maluquice, se ele sair do Rio de Janeiro e vocês levarem ele para Bahia, ele vai ser um perigo para o Rio de Janeiro e para Bahia. Então, não, ele não tem que ser solto. E aí no carnaval, numa época de carnaval, o irmão consegue meio que tirar o Febrônio do manicômio judiciário. E aí a cidade fica empolvorosa, porque ele já tinha esse estigma de ser um maníaco, um louco, o maior assassino que o Rio de Janeiro já teve na época, e bem na época do carnaval. Então, essa coisa do cuidado que o Febrônio vai te pegar, dizem que até virou meio que marchinha de carnaval, é por isso que ele cria-se essa mítica do Febrônio vai te pegar. Acontece que o irmão não tem muito o que fazer, o irmão dele não tem muito o que fazer, porque ele achou que ele ia tirar ele do manicômio, que eles iam, digamos, a água o tempo ia esfriar e ele ia com as notícias abaixando, ele ia conseguir fugir com o Febrônio. Só que isso não acontece, porque a mídia ficou muito em cima, e aí a polícia acaba descobrindo que ele estava com o irmão, acaba descobrindo a localização do irmão, e acabam recapturando o Febrônio. E aí o que acontece? O irmão, ele começa a dizer que tanto ele quanto a família dele lá na Bahia estavam recebendo ameaças, porque os moradores daquela cidade achavam que eles poderiam ser acometidos dessa mesma loucura do Febrônio. Então, que acaba acontecendo que a família se cansa do Febrônio e acaba saindo da vida dele, e o Febrônio vai ser estudado por vários psicólogos, por vários escritores, por vários poetas. Então, várias pessoas famosas, tanto no mundo da literatura nacional quanto internacional, se interessaram por ele. Eu acho que sendo estudado até pelo Mário de Andrade, que ele tem um dos livros mais famosos da literatura clássica, que é o Macunaíma.
E aí diz que meio que o Febrônio vai pegando essa persona do Macunaíma, ele vai criando uma visão muito louca. E acaba que o Febrônio ele fica o resto da vida dele nesse manicômio judiciário. E ele sempre tenta usar petições, mas ele nunca consegue. Então, muito se diz que o Febrônio ele foi calado pelos próprios psicólogos. Aí tem uma grande discussão sobre se manicômio judiciário ajuda ou não ajuda. Mas acaba que é isso, o Febrônio ele acaba morrendo na prisão, ele fica 50 anos. E aí as grandes discussões ele conseguiria ser tratado, ou se ele não conseguiria ser tratado, ele não deveria ter algum jeito. É o que acontece até com o Maníaco da Cruz, né? Que eles não sabem o que fazer, que basicamente, provavelmente, ele vai ficar lá o resto da vida. Eu acho que a gente já entrou teoricamente no momento 5 centavos, eu acho, né? Mas essa discussão do manicômio judiciário, ela tá rolando agora, né? Porque tudo tá previsto que a operação de manicômio judiciário seja encerrada. Mas eu já adianto, gente, eu vi umas pessoas falando, que vai ser encerrado, que vai acontecer. A maioria dos locais, eles estão discutindo para que essas pessoas sejam levadas para locais onde elas vão receber terapias mais modernas, vamos falar assim, né? Porque, querendo ou não, né? Pensa na palavra manicômio. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha cabeça vem louco, aqueles hospitais que amarram a pessoa nesse tipo de manicômio. Manicômio, de forma geral, podem vários tipos de pessoas. Acho que aqui no Brasil a gente tem um ótimo exemplo disso, entre 1 milhão de aspas, né? Mas que eu digo dessa situação, que é o tal do Holocausto brasileiro. Como as pessoas são tratadas nesse tipo de ambiente, né? Nem sempre é aquele tratamento mais adequado que deveria ser recebido. Inclusive, esses dias até uma seguidora, ela comentou em um dos meus vídeos que ela participou lá do estado dela, dessa comissão que tá visando, né, desativar os manicômios judiciários, e ela mesma falou que a proposta é que a partir do momento seja substituído por terapias mais modernas, para locais que vão fazer um atendimento psiquiátrico mais adequado, né? Justamente porque, como eu mencionei, tem todo esse estigma em relação ao manicômio judiciário. Mas isso é só comentando em relação a essa coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter visto que tá rolando, né, esses trâmites aí pela justiça, né? Mas sobre o caso do Febrônio, eu acho que é um caso muito louco. Acho que o que mais me impactou nele foi essa questão, enfim, toda essa questão da mítica e por aí vai que tem dentro desse caso. E realmente, né, eu não entendo, né, que nem o Thiago falou, né, academicamente falando, ele é um caso muito pesquisado, mas querendo ou não, na mídia mesmo, assim, se você entra no TikTok e tal da vida, procura conteúdo sobre, né, vai ler sobre o caso, assim, vídeo, esse tipo de produção, praticamente não tem nada sobre o caso do Febrônio, né, e eu não entendo como, né, porque é um caso muito louco e que, inclusive, marcou a história do nosso país no sentido que até virou uma expressão, né, lá no Rio de Janeiro. Então, é um caso que acho que faz a gente também pensar, né, em todas essas questões, né, manicomiais, toda aquela questão de saúde mental que eu já mencionei pra vocês, como a saúde mental ela tem que ser levada a séria, né, que vai entrar, né, Thiago, aquelas coisas dos ICs, né, mas será que se a pessoa tivesse recebido tratamento desde cedo, tivesse tido uma outra vida, teria sido dessa forma? A gente nunca vai saber, né? Mas, enfim, né, Thiago? Mas eu acho que isso, na verdade, não é pra gente pensar tanto no IC, né? Mas como a partir de agora a gente tem que melhorar essa questão de tratamentos psiquiátricos, né? Tirar esse estigma que psicólogo e psiquiatra é coisa de louco, né? Eu ouvia isso até um tempo atrás. Quando eu comecei meus tratamentos, a minha família, eles vão falar que não, mas eles foram bem relutantes, assim, no começo. Como que a gente deu tudo pra você, agora você quer ir no psicólogo, sabe? A família se sente atacada às vezes, mas às vezes o problema é a família que tá causando algum problema, sim, mas às vezes não é 100% a família, sabe? Eu acho que a família tem que apoiar, ajudar nesses tratamentos, né? Porque a saúde mental, ela é importante, né? E eu acho que tem a ver com isso que a gente falou, Thiago, por isso que eu falei sobre isso agora. E sim, eu concordo com você. Esse caso, a gente pode olhar a visão dele e ver como ele foi esse cara meio messiânico, assim, que ele tinha aquela visão, sabe? Assim como tem várias outras seitas, né? Se você pegar o Manson, se você pegar Heaven's Gate, todos a gente tem podcast, a gente fala sobre Jim Jones. Não, é falar que ele com certeza teria, entre aspas, a capacidade de fazer uma seita, esses tipos de grupo que a gente já falou aqui. Porque tem todos os pilares, né? A doutrina,
a pessoa que vocês viram, né? Quantas pessoas ele conseguiu convencer pra cometer os crimes dele. Então ele tinha totalmente o perfil desse tipo de coisa. Sim, carismático, convencia. Ele fez um monte de trambique, gente. Sério, ele era muito trambiqueiro. Ele fez trambique por todo o Brasil. E ele vivia disso, tanto que, pô, os livros dele, dizem que o livro que ele publicou foi basicamente com os dinheiros dos trambiques dele, sabe, dos golpes. Então, naquela época, você publicar um livro, você devia ter uma grana boa, sabe, devia dar dinheiro ser trambiqueiro. Com certeza. Até hoje, né, enfim, né, não ia falar o nome de alguma coisa, mas não vou nem falar, mas quem sabe do que nós estamos querendo falar até hoje, né, gente, alguns influencers que a gente vê aí que é complicado. E só sobre essa questão do manicômio e judiciário, sim, saúde mental era um tabu até, eu vou dizer até hoje um pouco. Acho que depois da pandemia as pessoas ficaram um pouco mais conscientes, né? Mas principalmente as pessoas mais antigas e tal, ainda tem um pouco de dificuldade de aceitar. Sim, e eu acho que, galera, se você tem algum problema, sempre procure ajuda. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, a gente fala várias vezes. Nessa semana vocês devem saber, não sei mais ou menos quando você está ouvindo. Você pode estar ouvindo daqui a uns 5 anos, vai que você está ouvindo daqui a uns 5 anos. Mas essa semana, inclusive, saiu uma matéria sobre grupos no Discord que disseminavam ódio, violência física, mental, psicológica. Tomem cuidado, se vocês precisarem de ajuda, peçam ajuda. Às vezes pode ser que seu familiar não dê o suporte, mas, sei lá, tenta procurar algum amigo, algum familiar para você ir atrás de um tratamento psicológico e psiquiátrico, que é bem importante, né, Marisa? E se eu não me engano, a partir dos 16 anos você já pode procurar esse tipo de tratamento sozinho, se eu não me engano. Então, assim, tem várias fontes aí, tem vários lugares, quer dizer, aí nas redes sociais que você pode pesquisar e achar serviço voluntário de psicólogo. Tem muitas universidades que oferecem terapia gratuitamente ou então por um preço bem acessível. Recentemente eu descobri uma plataforma online chamada PsyMeet, que eu tava vendo o pessoal comentar também que tem sessões de terapia bem acessíveis por lá, tipo a partir de R$30, e falaram que é uma plataforma realmente boa. Então, assim, tem várias opções, assim, ou gratuitas ou 100% num valor, assim, acessível. E eu acho que assim, gente, se vocês estão sentindo... Sempre falo, se você sente, vocês têm dúvida, pô, será que esse jeito de eu agir é normal? Tipo, será que esse jeito de eu agir é tal coisa? Não se autodiagnostique, não se baseie em vídeos nem nada, né? Mas vá atrás de quem realmente pode te ajudar, que é a ajuda, né? Converse com as pessoas, peça ajuda, assim, independentemente de qual que seja o problema que você esteja passando. Só para finalizar, antes de a gente terminar, sim, essa é uma coisa bem importante, não se autodiagnostiquem, porque às vezes você acaba meio que fazendo algumas coisas, tipo, sei lá, você faz o quiz do ursinho Poo lá e você vê que você tem alguma coisa, e aí você começa a introjetar em você que você é aquilo, sabe? E às vezes você acaba se dando um diagnóstico e querendo se encaixar nesse diagnóstico. Procurem ajuda correta. E às vezes uma coisa muito difícil nisso tudo é que eu, inclusive, estou ouvindo vários podcasts sobre psicologia. Então tem um podcast que eu gosto muito que é sobre rock e psicologia, que acho que é do Casual Call, se eu não me engano, que é de uma jornalista. Acho que eu já vi esse. E é muito bom porque ela fala dos cantores e, tipo, traz as prováveis doenças e tal. E tem alguns diagnósticos que demoram. Por exemplo, o diagnóstico de bipolaridade da Rita Lee demorou 10 anos para ser fechado. Demora. Então, demora como a pessoa bipolar, é porque depende muito da ciclagem de humor. É uma coisa muito difícil para fechar. Então, assim, tanto que, na verdade, assim, eu tenho só um pré-diagnóstico, na verdade, mas eu tenho quase certeza que o meu diagnóstico vai fechar dessa forma, né? É que a bipolaridade, assim, especificamente, transtornos de personalidade, são coisas que demoram muito, assim, pra avaliar. A bipolaridade, no caso, ela é um transtorno afetivo, mas ela demora muito, porque tem que ter essa coisa da troca de humor, da ciclagem de humor, que ao contrário do que as pessoas pensam, demora muito. E essa coisa do autodiagnóstico é uma questão muito, assim, que eu já vivenciei. É claro que eu sempre acho que a pessoa que realmente tem um diagnóstico, ela vai perceber que tem alguma coisa de errado, né? A não ser
ser que, sei lá, ela sofra de algum transtorno no qual ela acha que aquilo que ela tem é o máximo, né? Que acontece em alguns transtornos, né? Mas aconteceu comigo porque eu tinha meio que a possibilidade de eu ter déficit de atenção e hiperatividade, né? O tal do TDAH. Aí eu via os vídeos na internet, eu ficava assustada e pensava, será que eu tenho isso? Fiz a avaliação, gente, eu não tinha TDAH, eu tinha dislexia, que era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ter dislexia, porque eu achava que a dislexia era uma coisa completamente diferente. Eu achava que a dislexia era aquela coisa que você olhava as páginas, as letras misturavam assim no cérebro. Eu achava que era uma coisa de visão, depois eu descobri que não é bem assim, sabe? Então, tipo assim, por isso que é importante, né? A gente fazer uma avaliação, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa, mas é uma completamente diferente. E acho que agora, por hoje é só, pessoal. Acredito que a nossa discussão acabou se estendendo para uma questão psicológica, mas eu acho interessante e importante falar sobre isso, porque tem muita psicologia nesse caso, então acho que é isso. Com certeza, em todos, praticamente. E só retomando, a gente vai entrar em julho, para quem não conhece o podcast, está ouvindo pela primeira vez. Julho tem o Julho Criminal, então a gente começou com esse episódio, que é o primeiro dos episódios do mês de julho, e aí a gente vai acabar falando sobre mais um caso nacional, que é o caso do Lázaro, e 2 outros que a gente ainda vai escolher. Um eu acredito que vai ser o Tio Sam, e outro a gente ainda vai escolher, né? Mas fiquem ligados que vai ser um mês de bastante novidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado o episódio de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera!